que espiritualidade sem corpo físico e sem ciência vira fuga da realidade. A pessoa fica perdida, ela delega tudo pra fora, ela não tem evolução interna. Exato. Primeiro que ela não tem nem autoconhecimento, porque pra eu ser a minha consciência que observa os meus pensamentos, eu ter esse poder de estar desperto e falar, não, esse pensamento não é meu, isso é crença, eu vou ressignificar isso, não vou repetir esse padrão, eu tenho que ter químico no cérebro que vem do corpo. Com certeza. Para eu chegar nesse acesso. E a pineal é a mesma coisa. Quando a gente fala de chakra coronário, a maior conexão com o campo é a união, é a pessoa ter uma coerência do cardíaco com o coronário. Quem é o cardíaco? O corpo. Exato. Né? Que vem da ocitocina. Então, o maior nível de frequência é o amor, que vem desse neurotransmissor, desse neurohormônio. Só colocando o meu corpo em movimento. Então, o corpo sedentário, olha, a pessoa que não se exercita, ela não tem energia. Ela tem dor nas pernas, ela já acorda cansada. Exato. É porque não faz exercício. Ela tem bloqueio articular, ela é toda travada, ela não tem mobilidade de quadril. Todo bloqueio articular é bloqueio energético. É bloqueio energético. Você não consegue nem pensar, né? Quais são as práticas dos orientais, o Tai Chi, o RPG, a coluna é alinhada. A pessoa tem uma coluna torta. Como é que estão os meus chakras se minha coluna é em S? Primeiro que eu nem respiro direito. Porque a coluna, ela é o teu sistema nervoso autônomo, que é o teu inconsciente. Ela capta as informações, ela é uma antena. Exato. Ela é uma antena que manda a informação para quem? Pro campo, para pineal, para todo o teu cérebro trabalhar numa sincronia. Se ela tá disfuncional e torta, dentro da minha especialidade, uma das minhas especialidades, que é a osteopatia, a gente estuda isso, a conexão do sistema visceral com o sistema tônico-postural, é tudo conectado. Sim. Coluna faz um espelhamento com o sistema visceral. Então, se eu tenho uma coluna torta, eu desalinho já todos esses centros de energia, eu vou gerar tensões viscerais através das fáscias, eu vou chegar no meu diafragma, que tem conexão direta com o meu sistema nervoso parasimpático, que vai ativar minha pineal através do meu nervo vago. Olha isso. Através do vago. Então, se eu tenho uma coluna torta, qualquer tensão visceral, eu vou ter disfunção vagal. O nervo vago, ele é a ponte do material para o espiritual. Ele é um nervo que ele não controla movimento, ele controla estados de ser. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é espiritual é fisiológico. Você está tendo instabilidade emocional porque você tem dor crônica, tem uma coluna torta que está gerando uma desregulação vagal, e aí tu começa a ter instabilidade emocional, porque você sobe cortisol e ativa o sistema nervoso de luta e fuga, o simpático. É isso aí. O parasimpático é onde mora a nossa paz de espírito. Não tem como eu entrar num estado alterado de consciência profundo, chegar na minha pineal, se eu tô com um simpático muito ativo. Eu fico muito mais material e nada espiritual num simpático muito ativo, porque tudo no meu ambiente é uma ameaça. O nosso corpo, ele decide antes da nossa mente. Nós temos sensores. Se eu entro num ambiente e percebo o olhar das pessoas para mim, e eu detectar que aquilo é uma ameaça, eu já vou começar a fazer linkagem com traumas do passado, com alguns acontecimentos que eu fui julgada, que eu fui criticada. O meu corpo, ele já leu. Eu já começo a me sentir mal. E eu já reajo antes de pensar o que eu deveria ter reagido. Então, como é que eu vou tirar o corpo da jogada? Se o corpo decide antes da mente. E aí você está em ondas cerebrais muito altas, na dor, e nas tensões musculares crônicas derivadas desses desvios, você fica em beta alta. Para você acessar um estado alterado de consciência, ativar o teu parasimpático, regular o teu vago e chegar na pineal produzindo melatonina, eu tenho que estar em onda alfa para baixo. Um corpo em sarcopenia, ele não dá para o sistema nervoso, em perda de massa muscular, porque por ser sedentário, ele não dá para o sistema nervoso os neurotransmissores que vão fazer esse equilíbrio autonômico entre simpático e parasimpático. Você vive em ondas muito altas, você não aprofunda. Por isso que você sai da academia tão leve, em êxtase, você não consegue... Por mais que você tenha um problema, você não vai lembrar do problema. Você não pensa no problema. É isso aí. Por isso que mente forte não habita em corpo fraco. Daí que vem essa explicação. Porque você não tem terreno no cérebro para poder enfrentar os desafios da vida. Se você não consegue enfrentar um desconforto físico com exercício, como é que você vai enfrentar um desconforto emocional do ambiente, resolver um problema? Pois é. A maneira como o teu corpo se sente determina como que você enxerga o mundo. Então o corpo é um portal de despertar da consciência. Ele é. Por isso que eu com os meus anos de conexão, olha que interessante. Depois eu fui entender por que eu comecei a minha primeira faculdade. Quem não me conhece, eu tenho duas profissões. A primeira eu fiz educação física e a segunda eu fiz fisioterapia. Desde pequena eu já sabia que eu ia fazer educação física. Eu sempre amei esporte. Então, assim, desde que eu lembro que eu me identifiquei como Josiane, muito pequena, eu já dizia, vou fazer... Eu admirava os meus professores dos esportes, da escola. Eu tinha uma prima educadora física. Como eu admirava, ela era a minha inspiração, essa minha prima, a Cleia. A Evelyn, que tá viva, né? E eu olhava pra Cleia, ela deve ter uns 15 anos a mais que eu. Ela dava aula em escola, era muito ativa. Você vê como já vem na missão.
E eu sempre fiz muito esporte. Com 9 anos eu já entrei na ginástica localizada, com 12 na musculação. Eu já comecei de maneira inconsciente assim, ó, bem novinha. Eu saía da academia nesse êxtase, eu falava assim, como eu tenho um lado muito terapeuta, né, pisciana, eu falava assim, nossa, todo mundo deveria sentir isso. Eu quero fazer educação física para proporcionar isso para as pessoas. O que a minha alma já estava tentando me mostrar? Vai ser a maneira que você vai elevar a frequência da humanidade. Sim. O corpo é o portal. Exatamente. Aí fui para educação física. Comecei, dei aula há anos em academia e minha mãe me pedia para fazer fisioterapia. Quando eu saí da faculdade de educação física, eu fui fazer uma pós em musculação. E aí na pós eu tive um professor que era as duas coisas. Ele era educador e fisioterapeuta. E ele falava muito de disfunções, e eu só pegava pessoas com dor. Olha o que é o universo. Só botava pra mim aluno com hernia de disco, com artrose, com o corpo em sofrimento e com a consciência sequestrada. Com certeza. E aí eu resolvi, falei, não, então mãe, eu vou fazer a físio pra eu ser uma personal trainer mais qualificada. Só que aí, logo no primeiro ano, eu me apaixonei pela fisioterapia. Porque eu tava na missão. Só que eu sempre associei as duas. Então todos os meus pacientes fazem exercício físico, eu faço o monitoramento do treino deles, né? E aí eu estudei muito o corpo humano, muito. Educação física, fisioterapia, pós em musculação, fiz RPG, medicina chinesa, osteopatia, quiropraxia. E quando eu despertei a consciência, com 39, 38, eu fui estudar PNL. Olha. Aí a PNL me tirou do fundo do poço, porque foi numa crise, eu saí do fundo do poço com a PNL, e aí eu comecei a estudar inconsciente, padrões comportamentais, aí eu fui me especializar em neurociência do comportamento, neurociência da dor e psicologia positiva. Aí minha alma lembrou. Eu comecei a decodificar. Tipo assim, eu treinando, vinham lembranças. O meu eu superior falando, ó, entendeu agora? Você entendeu agora? Eu quero que você traduza para as pessoas. Porque elas estão perdidas, elas estão delegando para a espiritualidade resolver a vida delas. Terceirizam, né? E elas não vão evoluir, porque elas vão continuar inconscientes, porque o corpo está sequestrando a consciência, e ele é o portal. E você tem bagagem para explicar o caminho. Tudo na vida é método e mapa, né? Sim. A gente aprende a escrever, a ler, com caminho, senão a gente fica perdida. Sim. E pra gente atingir uma nova frequência, colapsar a função de onda, acompanhar essa transição planetária, e a gente evoluir espiritualmente, a gente não pode repetir os mesmos erros do passado. Com certeza. Eu tenho que me manter desperta. Exato. E aí, eu não consigo, porque eu volto no mesmo padrão, porque o corpo não deixa, se ele estiver em sofrimento, sem bem-estar. Você não consegue nem pensar na alma, você não consegue nem pensar em nada, você quer saber o quê? Que remédio que vai resolver a minha dor. E não é por aí, Você fica dopada. Exatamente. Você volta pro inconsciente. Agora eu vou entrar na outra linha, para explicar para as pessoas. O nosso cérebro, ele funciona em 2 modos. Sempre. O nosso programa de fábrica é assim, ó. Modo sobrevivência reativo. Em modo recompensa. É assim que ele trabalha. Porque a obrigação dele é nos manter vivos. Então ele vai sempre decodificar o ambiente, fazer uma leitura, se tem alguma ameaça, ele vai ler semblantes das pessoas, ele vai fazer a leitura para me manter viva. Sim. Ele vai buscar registros do passado, que tá lá no sistema límbico, que é a área das emoções. E lá nós temos 2 registradorzinhos, que nós chamamos de amígdalas cerebrais, onde nós guardamos tudo que me tirou do equilíbrio, da homeostase, que é o equilíbrio fisiológico, para me manter viva e aquilo não virar uma ameaça, tudo que me destabilizou. Por isso que o inconsciente armazena por emoção. Se não tiver emoção, ele não guarda. Se a emoção foi negativa ou positiva, ele vai guardar. Se aquilo não gerou um sentimento a ponto de me gerar uma emoção... Foi neutro, ele não registra, porque aquilo não me alterou fisiologicamente. Tá. E a outra via é a dopamina, que nós chamamos de sistema dopaminérgico. Ela tem uma via que é assim, a via mais dominante dela é a do corpo para o cérebro. Por isso que os vícios são tão difíceis de largar, porque o corpo entra em abstinência. É sempre o corpo. Os tremores. A pessoa, conscientemente, racionalmente, ela não quer voltar a usar droga. Mas quando ela vê, ela voltou. Por quê? Porque o corpo entrou num padrão. É a dopamina. Eu não quero perder o meu tempo vendo vídeos curtos do TikTok, em vez de eu estar estudando. Mas quando eu vejo, eu já fiquei 3 horas. Porque é dopamina rápida e imediata. Por quê? Porque eu tô alimentando um sistema inconsciente porque eu não tô desperta. Exato. Então são essas 2 vias que controlam a nossa vida quando a gente não está sendo intencional e nós não estamos despertas. Como que eu mudo isso? Vamos lá. Primeiro pelo sistema reativo. Como que eu deixo de ficar reativa? Eu preciso desativar essas amígdalas hiperativadas. A dor mantém as amígdalas hiperativadas. Por quê? Todas as vezes que eu tenho uma dor física ou um desvio na coluna, eu vou ter uma tensão muscular. Sempre. O teu corpo, para você reagir ao ambiente ou a uma hérnia de disco que tá me entortando e tá pegando o meu nervo, ele vai gerar o quê? Tensões musculares. Eu começo a entrar em tensões musculares crônicas. O meu sistema nervoso não consegue fazer uma leitura fidedigna que aquela tensão muscular é por algo mecânico da coluna. Ele entende que tem uma ameaça no ambiente, então ele precisa aumentar os meus hormônios do estresse, subir o meu sistema nervoso simpático para eu reagir.
Não é hora de ativar o parasimpático e fazer uma reparação tecidual, digestão. É hora de sangue no músculo. Eu preciso lutar para poder sobreviver. As amígdalas estão muito ativadas. Quando eu tenho a dor, a informação chega no cérebro, ela vai direto para o sistema límbico e vai voltar sempre uma resposta emocional para o corpo. Por isso que sentir dor é tão ruim. A pessoa com dor, ela tá triste, ela tá reativa. Total. Ela tá sem empatia, ela tá julgadora, ela tá estressada, ela explode. Exato. Porque ela tá com picos de cortisol, porque volta uma resposta emocional pro corpo.